Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Sabatinas Eleições 2022, essa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Bahia e que tem como objetivo ajudar você a escolher quem você quer no comando do governo do estado. É uma parceria da TV Alba com o Jornal à Tarde. Neste programa, nosso convidado, o pré-candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, um baiano de Aiquara, engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, gestor público, professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana, ex-secretário do Desenvolvimento Rural, também ex-secretário da Educação da Bahia. Nossas boas-vindas. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Jefferson, eu que agradeço. Saudar aí os seguidores, os telespectadores e parabenizar a TV Alba e a Tarde pela iniciativa de trazer sempre a informação e o bom debate para que a sociedade baiana possa, além de ter informações, poder fazer boas escolhas. O senhor concorre pela primeira vez a um cargo eletivo e eu devo lembrar que, assim como na primeira entrevista, essa também terá meia hora de duração e esse tempo começa a ser contado a partir de agora. Bem. O senhor tem a pretensão de chegar ao governo do estado, concorre a um cargo eletivo pela primeira vez. Por que o eleitor deve se convencer de que o senhor é a melhor opção, sabendo que o PT já governa a Bahia há 16 anos e o estado ainda sustenta posições pouco confortáveis em áreas estratégicas como educação, segurança pública, a desigualdade social ainda é muito grande no estado. 16 anos no governo e ainda com índices pouco elogiáveis, digamos assim. Por que o seu nome é colocado como a melhor opção? Olha, Jefferson, primeiro que nós não temos a pretensão de assumir um cargo por interesse particular ou pessoal. Eu carrego um projeto que, a nível de Brasil, o presidente Lula representa bem, representou bastante bem durante um bom tempo. Aqui na Bahia, nós iniciamos esse projeto com o governador Jacques Wagner, agora com o governador Rui Costa, e para dar continuidade, para que a gente possa continuar essas ações, o projeto, nesse momento, representado por mim, Jerônimo, por Geraldo, e temos ainda na majoritária o nome do senador Otto Alencar. Quero dizer que, para que eu desejo ser governador, a marca que eu carrego é muito forte. Para mim, a superação de desafios que, como tantos da população baiana e brasileira, não tiveram a oportunidade de uma boa escola na infância, não tiveram creche, não tiveram oportunidade ao nível médio, não tiveram oportunidade de uma educação superior. Estou falando da educação. Então eu carrego essa responsabilidade de governar para garantir essa oportunidade para as pessoas que não tiveram. Se formos falar também de saúde, nós podemos também garantir que o que nós fizemos nesses 16 anos, queremos dar continuidade, por exemplo, aproximando o serviço de saúde de qualidade para cada canto dessa Bahia. Quando eu morava na zona rural, em Aiquara, Palmeirinha, perto de Jequié, qualquer serviço de saúde do interior da Bahia, nós tínhamos que deslocar 300 quilômetros. Quem é do oeste sabe, tem que rodar 1.000 quilômetros. Quem é do extremo sul, da mesma forma. E nós conseguimos aproximar esses serviços, os de baixa e de alta complexidade, levando para o interior. Assim como estradas, 16.000 quilômetros de estradas, água na casa do povo. E, novamente, eu repito, a casa que eu nasci, Jefferson, não tinha água tratada, não tinha energia elétrica. E esse projeto que trouxe isso para o Brasil e para a Bahia. E eu estou nessa condição de pré-candidato, me colocando à disposição para fazer isso, para dar continuidade, para que os serviços públicos cheguem na casa de cada pessoa, na vida de cada pessoa. Que a gente possa sonhar com o Lula a esperança de emprego, de trabalho, de uma casa própria. E na Bahia, a Bahia é muito grande. E nós pegamos em 2007 essa Bahia faltando muita coisa. 16 anos, pelo contrário, não é cansaço. Fizemos muito, mas precisamos fazer muito mais ainda.
E é por isso que eu estou me colocando à disposição dentro desse projeto vitorioso da Bahia. O senhor fala em dar continuidade a esse projeto que vem sendo colocado em prática ao longo dos últimos anos, em algumas áreas estratégicas, como eu citei há pouco, segurança pública, educação. A Bahia foi campeã em mortes violentas no ano de 2021. Durante a pandemia, a educação à distância foi a pior em nível nacional. É preciso fazer algo diferente? O que o senhor se dispõe a fazer diferente do que vem sendo feito até agora? Não é diferente, é fazer mais. Fazer mais. O fazer diferente está em áreas que a gente... Por exemplo, segurança pública. O governo Wagner e o governo Rui Costa, né, nesses dois governos, é o governo que mais investiu em segurança pública. Seja na compra de viaturas, na aquisição de equipamento de segurança do profissional da segurança, que precisa ter esse acolhimento do Estado, concurso público. Nós bem lembramos, antes do governo Wagner, as viaturas ou estavam caindo aos pedaços, ou não tinha viatura no interior da Bahia. E hoje nós temos carros sofisticados, importados, inclusive iniciou-se na Bahia carros blindados para que possa garantir segurança para o profissional da segurança pública. E nós conseguimos, nos últimos períodos, também baixar os índices de violência no interior do Estado. Nós conversamos com o Lula agora, no último dia 1º e dia 2 que ele esteve aqui. E pactuamos que precisamos fazer um programa de segurança pública para o Estado brasileiro. Infelizmente, o governo federal trata a segurança pública estimulando a compra de armas, estimulando a violência. E o Brasil não pode continuar sendo governado por um governo que, ao invés de tratar a segurança pública na sua raiz, por exemplo, mais um exemplo, o tráfico de armas. As fronteiras precisam ser protegidas. Isso é uma função do governo federal em parceria com os estados, coisa que não tem sido feita. Portanto, a segurança pública terá, com certeza, essa parceria com o governo federal. Outra ação que o Estado da Bahia fez e vem fazendo muito bem, e vou continuar, é a parceria com os municípios, com câmara de segurança espalhada por alguns pontos de cidade, iluminação pública. A própria Guarda Municipal, de uma certa forma, ajuda a reduzir o impacto da violência em alguns municípios. E se tratarmos de temas, como você está dizendo, Jefferson, da educação, nós estamos agora, nesse momento, nesses últimos 2 anos, mesmo com a pandemia, com o maior investimento que um governo do Estado da Bahia fez em educação. Mas o que justifica, por exemplo, esse índice de a pior educação à distância do Brasil durante a pandemia e durante a sua gestão enquanto secretário estadual da Educação? Existem ações que a oposição prefere não tratar, porque a todo tempo a gente vem fazendo uma educação, cuidando de quem faz a educação, a escola pública, e nós temos um pré-candidato, ex-prefeito de Salvador, que trata a educação pública com total desrespeito. Fala da educação pública sem ao menos considerar o papel e a importância de um professor, o serviço público. Trata da educação pública sem sequer mencionar o que os estudantes da rede pública faz quando passa em grandes números no Enem, com boas provas no vestibular, com boas provas no próprio Enem, resultado de redação. E mais, além dos concursos de vestibular, o que se faz de destaque nas Olimpíadas. Então, só está sendo colocada à mesa, Jefferson, a pauta negativa. E eu que vim de escola pública, todo o tempo estudei em escola pública, eu sei muito bem o que significa isso. O investimento durante a pandemia foi o maior em todos os estados que nós fizemos. Nós, com essa casa, com a Câmara de Deputados, a Assembleia, nós aprovamos um programa, por exemplo, do Bolsa Presença. Naquele momento, nós temos 900 mil estudantes da rede. No ano da pandemia, tínhamos 800. De 800 mil estudantes, Jefferson, apenas menos de 150 mil tinha condições de acessar uma internet de qualidade. Tinha condições de ter um computador ou um celular potente para poder baixar um vídeo, uma aula, ou assistir a aula remota. O que é que nós fizemos?
Nós imprimimos o material e fizemos chegar na casa de cada estudante. Quando o estudante não podia, como na zona rural, os pais ou as próprias prefeituras fizeram parceria conosco. Nós criamos durante a pandemia um canal de televisão específico para a educação, o Educa Bahia, através da TV pública nossa. Nós construímos um programa de formação de professores que nenhum estado fez. Eu sou professor. E em momento algum, na minha formação de professor, eu tive uma carga horária destinada a aprender a labutar com o ensino remoto. Tudo isso recaiu sobre esse momento. E naquele momento a gente deu sim atenção à educação. E mais, nós criamos um ambiente para que o estudante não abandonasse. Tanto é que quando voltamos às atividades no pós-pandemia, a evasão não foi do tamanho que nós imaginávamos. Por quê? Nós criamos um cerco, um colchão de proteção para que, naquele momento, Jefferson, a gente se preocupou sim com a educação, com a aprendizagem, mas nós nos preocupamos muito com o acolhimento, para que os estudantes não tivessem, e nem professores, risco de morte. Perdemos quase 700 mil pessoas. Nós não gostaríamos de deixar nenhum estudante para trás. Fizemos o que pudemos. Infelizmente, mais uma vez, durante a pandemia, o MEC, o governo federal, não nos chamou a nenhum secretário de Estado em nenhum momento para discutirmos saídas para o Brasil, para a aprendizagem do Estado brasileiro. Cada Estado se virou sozinho. Aqui na Bahia, nós criamos um ambiente, junto com a união dos secretários de Educação e prefeitos, para que não só na rede estadual, mas na rede municipal, nós tivéssemos um afinamento de formação de professores e cuidado com a aprendizagem do Estado da Bahia. Portanto, nós vamos sim fazer mais. O RUI está agora com um valor, nesse último período, de aproximadamente 4 bilhões de obras. Mas não é só obra, é laboratório, é concurso público para professor, é formação de professor. Portanto, nós vamos sim ampliar esse investimento, chegar em todas as escolas da Bahia com a educação profissional, com a educação com tempo integral. É isso que nós vamos fazer. O senhor está falando que é preciso e vai fazer mais, caso eleito. Procure deixar mais claro quais são suas principais propostas de governo, para que o nosso público fique mais consciente das suas pretensões. Nós estamos justamente, Jefferson, nesse período de pré-campanha, construindo esse programa de governo. É importante a gente dizer que o nosso programa de governo participativo, que irá até o final de julho, é escutando a comunidade baiana daquilo que está na ponta, que dói ou que pode vir a favorecer uma ação mais estratégica do Estado. Mas, além do que virá da comunidade baiana, nós temos sim um apontamento que nos leva a garantir que nós trabalharemos muito. Será um governo da inclusão. Esse programa ainda está sendo elaborado? O senhor poderia elencar quais são os principais pontos? Acabei de dizer, está sendo montado, mas nós temos alguns pontos que são destaques. Por exemplo, o nosso governo terá uma forte marca pela inclusão. Nós voltamos ao mapa da fome. Nós temos hoje cerca de 34 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Na Bahia também tem essa quantidade de pessoas, só que do tamanho do Estado. Nós precisamos responder a isso. Os baianos e baianas não podem passar fome e o Estado não se movimentar. Então nós temos que fazer uma grande agenda de combate a essa situação de fome no Estado. Um outro é o tema do desemprego. Quem está desempregado não tem condições de sonhar, não tem condições de trabalhar e possivelmente não vai ter condições de sustentar a sua família. É uma outra frente. E quero dizer ainda que a juventude será um tema, juntamente com as pessoas que têm deficiência. Nós queremos muito trabalhar um tema de inclusão a partir desses segmentos, dos povos tradicionais, dos povos indígenas. E nós queremos trabalhar da seguinte forma. Tem ações, Jefferson, que o Estado, por si só, não tem condições de bancar um programa sozinho. Habitação, por exemplo. Nós temos que ter um bom relacionamento. Conversamos com Lula sobre isso, da possibilidade de voltar ou o programa ou um equivalente do Minha Casa Minha Vida. As pessoas voltaram para a rua. Mas eu queria insistir na pergunta, candidato. Sair um pouco do nível da pretensão genérica, porque diminuir a desigualdade social é uma pretensão muito louvável, aumentar a oferta de emprego também. Como, especificamente, o governo se dispõe a resolver essas questões?
Olha, o que nós fizemos com a agricultura familiar é um bom exemplo da gente poder entender melhor isso. Nós aplicamos 2 bilhões de reais estimulando o fortalecimento de produção cooperativa. Nós ainda importamos, por exemplo, farinha de mandioca. A Bahia importa frango. Um exemplo concreto disso, Jefferson, portanto, é a gente criar um programa que possa garantir que cadeias produtivas como a de fruticultura, a de aves, a de carne, a de farinha de mandioca, possa ser restabelecida e a gente sai dessa situação de importador de produtos e passe, pelo menos em algumas cadeias, porque algumas delas vai requerer um tempo maior. A mandioca você colhe em 8 meses, 9 meses. Tem cultura de fruticultura que requer 3, 4 anos. É curto, é um ciclo muito longo para um governo que tem 4 anos, por exemplo. Mas algumas cadeias, como a de aves, a de mandioca, nós podemos fazer à frente de exportar, produzir para abastecer o mercado interno e exportar, e ao mesmo tempo gerar emprego, gerar renda, gerar impostos para os municípios e para o Estado. Então, isso é um exemplo concreto. A gente estimular com tecnologia, com inovação tecnológica, o aumento de produtos de algumas cadeias produtivas. Se o senhor fosse definir um lema para a sua campanha, que lema seria esse, candidato? Eu vou trabalhar muito forte com o tema da inclusão. A gente cuidar das pessoas a partir daqueles que mais precisam. Porque o Estado, ele tem que agir para todos, nas mais diversas formas. Mas aqueles que mais precisam. E nesse momento, Jefferson, trazendo a história do Lula, a minha história, eu não posso abrir mão de querer cuidar das pessoas que a gente sabe que precisam do Estado. Chegar com escola de qualidade em cada canto. E posso ainda ser mais claro com você. Nessa ausência do governo federal, nessa gestão do Rui Costa, a gente teve que pegar recursos públicos do orçamento do Estado e fazer uma parceria, um regime de colaboração com os municípios na construção de creches, para a construção de escolas, para mobiliários. Porque quando a gente fala da educação do ensino médio, do 2º grau ou da universidade, se nós não tivermos uma educação fundamental lá na base, a gente não consegue chegar com boa aprendizagem no ensino médio. Posso tirar por mim. Eu não tive chance de ter creche. Eu vou trabalhar para que a Bahia toda, em cada canto dessa Bahia, os municípios possam oferecer creche. Se o governo federal não tiver condições, o Estado vai achar a forma de orçamento para garantir creches nos municípios do Estado da Bahia. Candidato, o senhor aparece numa posição ainda pouco confortável na preferência do eleitorado, está em 2º lugar nas pesquisas, mas muito distante do seu principal opositor. O que justifica essa posição, sabendo que o governo Rui Costa tem uma boa aceitação entre os baianos em geral, o que, em tese, poderia representar uma transferência de votos para o senhor, o que a gente não tem percebido isso na prática. O que justifica essa distância tão grande ainda do primeiro colocado, seu principal opositor? Olha, eu estou tranquilo, porque nós também temos pesquisas internas, respeitando as pesquisas que aparecem publicadas, nós temos pesquisas internas que mostram que o quadro nosso é bastante favorável. Nós estamos percorrendo a Bahia. E estamos percorrendo, não é para conhecer a Bahia, como o ex-prefeito disse. Nós já conhecemos bem a Bahia. Nós estamos percorrendo a Bahia para ouvir as propostas de programa de governo. E nessas caminhadas, que nós chamamos de programa de governo participativo, as plenárias, dão conta de a gente reduzir o desconhecimento que existe, o tempo de pré-campanha. Nós estamos falando de 3 meses de um candidato que aparece nas pesquisas, em algumas pesquisas, já com quase 20%. Se a gente se recorda, o Jacques Wagner, quando em 2006, mesmo tendo assumido cargos importantes, ele aparecia muito abaixo de 10%. Em 2014, o Rui Costa aparecia até agosto, portanto, 2 meses das eleições, o Rui não chegava a 10%. Tá? É claro que o desconhecimento, uma parte do desconhecimento leva a isso. Mas quando a gente apresentar que o pré-candidato Jerônimo é o candidato do Lula, é o candidato do Rui, do Wagner, com mais ênfase,
eu tenho certeza que a gente reverte. E respeitando os nossos opositores, nós vamos superar isso, Jefferson, ao ponto de ganharmos no primeiro turno, como fizemos com Wagner e como fizemos com Rui Costa. Candidato, a sua campanha tem o apoio do MDB, o seu vice, Geraldo Júnior, é do MDB, um partido que na Bahia é liderado pelos irmãos Vieira Lima, inclusive o ex-ministro Gedel Vieira Lima esteve presente na formalização desse apoio, sem falar que é um partido também que apoiou o impeachment de Dilma Rousseff. Como é que o senhor lida com quem se sente constrangido com essa aliança feita entre esses dois partidos, o seu partido, o PT e o MDB? Olha, a relação que nós temos estabelecido com o MDB foi uma relação pautada em um plano, um documento programático que eu recebi no dia que nós fomos ao MDB acolher Geraldo Júnior como nosso pré-candidato a vice-governador. Então, o MDB ofereceu o pré-candidato e um documento programático com sugestões de saúde, de segurança pública, de educação, isso que nos pautou. Na política, você sabe muito bem, Jefferson, os partidos migram de acordo às suas conveniências naquele momento, naquela conjuntura. E o MDB, originariamente, nós iniciamos o governo na Bahia em 2006, tendo o MDB como parceiro. O vice-governador Edmundo era do MDB, como agora. E por circunstância da política, acontece, nós também tínhamos um partido que migrou, que foi para a oposição, isso é natural. Mas é também de se deixar claro que as questões que possa constranger alguém é da ordem pessoal, o ex-ministro está cuidando, ele vai responder isso junto com o seu advogado, eu estou tratando de um programa de governo que está afinado com o MDB e tem nos ajudado bastante. Alguns municípios já vieram vereadores, já vieram prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, que está fortalecendo nossa caminhada. E o Geraldo Júnior trouxe uma energia muito boa para a gente, de juventude, de experiência, de relações com o mercado, com o comércio. É isso que nós estamos pontuando, Jefferson, com muita tranquilidade. O MDB foi um partido histórico na democratização do Estado brasileiro e nós esperamos que a gente possa estabelecer, dentro de uma pauta programática, a relação com esse partido. Existe uma crítica de que o PT acabou não se aproximando tanto de partidos historicamente de esquerdas. O próprio PSOL, por exemplo, lançou candidatura própria, não apoia a sua candidatura. Por que o PT não conseguiu uma frente ampla de esquerda para fortalecer a sua própria candidatura e não pulverizar tanto a própria esquerda aqui no Estado? Olha, a nossa máxima é a máxima de que a gente precisa nos encontrar com aqueles que desejam se encontrar. Na política é assim. A gente é convidado ou convida um partido para se aliar e os partidos, pela democracia estabelecida, aceitam ou não, combinam ou não. Os partidos do campo da esquerda, nós entendemos que a sua grande maioria está conosco. É claro que o partido como o PSOL, ele tem feito uma prática estadual muito de oposição ao governo do Estado. Nós entendemos isso. A nível federal, nós estamos caminhando juntos. Esperamos que a gente possa, no segundo turno, caso haja, nós vamos trabalhar para não ter segundo turno, mas caso haja, a gente tem esse apoio. É assim que se trabalha na política. Nós temos que ter a paciência do diálogo. Nós fizemos o diálogo, continuamos fazendo, há tempo ainda, porque a coligação vai até a convenção. Nós esperamos que a gente possa obter esses apoios necessários. O senhor faz questão de associar o seu nome ao do ex-presidente Lula, ao do atual governador Rui Costa, apostando inclusive na vitória de Lula nas eleições. Como é que vai ser a sua relação numa eventual vitória de Jair Bolsonaro, que é um potencial candidato à presidência da República mais uma vez? Olha, o alinhamento com o Lula, com o Rui, é por conta do time. Nós temos um time, né? É assim que nós tratamos carinhosamente no campo da gente. É um time que construiu a história do Brasil e todo mundo sabe a falta que está fazendo. O nome de Rui é um nome que demonstrou à Bahia como se cuida com gestão pública, de qualidade. Cada centavo é tratado com todo zelo, com todo cuidado. Então, não tem por que a gente não estar nessa caminhada. Foi assim a transição entre Wagner e Rui, e agora será
de Rui para mim, não tenho dúvida que essa parceria, eu vou ter dois bons gestores, o Wagner e o Rui ao meu lado, apoiando, ajudando no que for possível. E o Lula, a gente sabe o quanto, nós conversamos muito esses 2 dias, a vinda dele aqui, 2 vezes. Ele teve no final do mês de março, quando ele veio anunciar o apoio no lançamento da minha pré-candidatura de Geraldo de Otto. E teve agora, no dia 1º e dia 2, no 2 de julho, e novamente, com tranquilidade, anunciou quem é o candidato dele na Bahia. É possível que alguns queiram pegar carona, ou tenham medo de assumir o outro lado. Mas o Brasil e a Bahia sabem com quem que Lula dialoga na Bahia. Todo mundo sabe. Ficam tentando insistir, criar um desamor, alguma discórdia que não cola mais pra gente. Lula foi claro, tanto na sexta-feira quanto no sábado, quem é o candidato dele. Sobre a sua pergunta de me relacionar com o presidente como que aí está, a gente já viu como é que ele trabalha. Ele não dialoga, ele não ajuda, ele atrapalha. O Rui não teve só um governo que não o ajudasse, teve um governo que o atrapalhou o tempo inteiro. O atual presidente, o da filha do osso, o da filha da pele de galinha, o do desemprego, da inflação, ele não teve generosidade, Jefferson. Não teve generosidade. Já em plena pandemia, ele não se manifestou hora nenhuma com a marca da solidariedade às pessoas que nós perdemos. Quase 700 mil pessoas. No final do ano de 2021 e início de 2022, nós tivemos muita chuva na Bahia. E nós lembramos o que aconteceu. O Rui desceu, nós descemos, os deputados, Wagner, para ser solidário naquele momento, as chuvas, perda de casas, mortes, perda de negócios. E imagine, no dia 22 de abril, o presidente esteve em Porto Seguro. Eu imaginava que ele viesse à Bahia para poder assinar um convênio, repassar recursos para o município, fazer as pontes, consertar as estradas rurais, recompor um programa de habitação para quem perdeu sua casa, mas não. Ele veio brincar de moto, gastar combustível. Portanto, eu não espero nada desse presidente. Tá? O Rui já... Todos os governadores hoje, não é só o Rui, todos os governadores sabem como é que ele trata. E eu tenho certeza que a gente não vai precisar pensar nisso, essa alternativa não vai acontecer. O Lula vai ganhar no primeiro turno. Mas eu quero insistir na pergunta. O senhor pode dizer que não espera nada do presidente Jair Bolsonaro, caso ele seja reeleito, mas vai existir uma disposição da sua parte de procurá-lo, de estender, de criar um canal de diálogo, ou vai ser essa animosidade que a gente já vem observando na relação, por exemplo, entre o governador Rui Costa e o presidente Jair Bolsonaro? Olha, mas a animosidade não foi criada por Rui, pelo contrário. Eu lembro muito bem quando a pandemia começou, um exemplo bem concreto, que Rui, junto com os governadores do Nordeste, o procuraram para poder fazer uma parceria para que os estados pudessem pelo menos comprar as vacinas. Não foi por parte do governo do estado ou de qualquer estado brasileiro que houve animosidade. Pelo contrário, nós tentamos várias vezes o diálogo. Tira por mim, 3 anos e alguns meses na Secretaria Estadual de Educação. Jefferson, a gente não foi chamado hora nenhuma para qualquer reunião. Eu não digo nem para reunir, não era para orçamento, não. Era para dizer assim, vamos fazer um plano de volta para a pandemia. Vamos trabalhar aqui o que a gente pode fazer de forma mais parceira. Não houve, é cultural deles, é do estirpe dele. Portanto, a falta de diálogo não vai ser por parte nossa. Respondo claramente. O que precisar, nós dialogaremos, não tenha dúvida. Mas pode ter certeza que é por parte dele a dificuldade do diálogo. É prática dele, ele não consegue dialogar, ele não tem amor no coração, não. É como diz um secretário nosso, o presidente não é coisa de Deus. Aquilo ali a gente pode imaginar que não tem coisa boa no coração. A Bíblia que ele lê não é a mesma Bíblia da gente, não é. E com a Assembleia Legislativa? Existe uma crítica, até de partidos aliados, de que, por exemplo, o governador Rui Costa não tem o mesmo traquejo do senador Jacques Wagner na relação com seus aliados. O senhor deve imprimir que tipo de marca na relação com a Assembleia, uma vez eleito governador? Olha, a minha marca é a marca do diálogo. A minha marca é a marca da conciliação. Estilos de governo, a gente nem sempre discute, porque é do estilo de cada pessoa. O Rui é uma pessoa que dialoga, tá? Pode alguém achar que ele é mais firme, mais duro em algumas coisas, que o Wagner
dialoga melhor com a forma de trabalhar, mas eu acredito que o Rui, da mesma forma que o Wagner, teve a intenção de respeitar a Assembleia Legislativa, os deputados, respeitar a oposição, mas a minha marca é a marca do diálogo, pode saber disso. Não só com a Assembleia, mas com o setor empresarial, com os movimentos sociais. É a marca da minha origem, eu não posso negar essa trajetória minha, Jefferson. Candidato, a gente só tem mais 1 minuto e eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade, mandar uma mensagem para quem está nos seguindo, nos ouvindo. É importante para a gente esse momento, para nós do PT, desse time do Lula, é uma eleição, a gente sempre fala isso em eleição, é a eleição mais importante, mas essa tem um significado muito importante. Nós temos que resgatar a esperança do povo brasileiro. E o Lula é essa nossa esperança. E na Bahia, nós não podemos abrir mão de dar continuidade a esse processo de inclusão, de cuidar de gente. E tenho certeza que a Bahia vai saber reconhecer o retorno da esperança no Brasil e continuar com a Bahia fazendo estrada, fazendo água, fazendo escolas de qualidade, saúde chega perto de você, e é isso que eu represento nesse momento. Pré-candidato Jerônimo Rodrigues, do PT, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.